nós vamos conversar sobre o eletrocardiograma, a eletrocardiografia. O eletro é um exame antigo. O eletro foi desenvolvido e descoberto por diferentes pesquisadores no final do século XIX, até que, no comecinho do século XX, um pesquisador específico, Einthoven, um holandês, conseguiu registrar a atividade elétrica do coração e, mais importante, conseguiu interpretar os seus achados de uma maneira que, desde o início, se ficou claro que o eletro seria uma ferramenta que poderia permitir o reconhecimento da atividade elétrica cardíaca normal, mas também das doenças que afetavam o coração. Einthoven, por essa descoberta magnífica, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1924. Desde então, o eletro sofreu muitas modificações. Ele ficou cada vez menor. Os aparelhos iniciais de eletrocardiografia, eles eram muito grandes, eles eram muito complexos e muito caros. Eles se tornaram cada vez menores, cada vez mais digitais, incluindo estruturas eletrônicas de uma forma progressiva, até que ele se incorporou completamente ao próprio computador. Os equipamentos mais recentes, eles podem funcionar mostrando o traçado eletrocardiográfico na tela de um notebook, de um PC ou mesmo de um equipamento portátil. Outro processo que aconteceu simultaneamente foi a capacidade de se conectar com outras estruturas. O eletro começou com uma forma de telemedicina. Desde os primeiros traçados, a atividade elétrica era transmitida do hospital da Universidade de Leiden para a Faculdade de Medicina. E, de uma certa maneira, Einthoven foi também o pai da telecardiologia. Mas essas possibilidades se expandiram muito, na medida que o eletro se tornou digitalizado e o traçado eletrocardiográfico, seja a imagem, seja o sinal eletrocardiográfico, pode se tornar disponível à distância. Essas potencialidades que o eletro adquiriu facilitaram muito a sua disseminação como um dos métodos propedêuticos, métodos de diagnósticos mais comuns e mais utilizados nos dias de hoje. Além disso, nós passamos a contar com as 12 derivações simultâneas. Nós podemos registrar o eletrocardiograma de 12 pontos diferentes e analisá-los de uma forma simultânea, o que facilitou bastante também a compreensão e o entendimento dos fenômenos cardíacos. Nós podemos utilizar o eletrocardiograma em contextos clínicos muito diferentes. Então, nós utilizamos rotineiramente dentro dos hospitais, e isso é a sua aplicação original. Desde o início, o eletro era um instrumento hospitalar. Mas à medida que o cuidado pré-hospitalar foi se desenvolvendo, nós passamos a utilizar o eletrocardiograma nas ambulâncias. E sistemas específicos, como esse desenvolvido pelo Centro de Telesaúde, podem ser utilizados dentro de ambulâncias. Nós temos o eletro como ferramenta básica da terapia intensiva dentro dos hospitais. E os eletros passaram para as paredes, eles viraram monitores. O monitor nada mais, nada menos que um eletrocardiograma contínuo que registra a atividade elétrica do coração durante todo o período de internação do nosso paciente na terapia intensiva. Mas mais do que isso, os eletros se popularizaram e se tornaram instrumentos rotineiros da atenção básica. Com o aumento da importância das doenças crônicas não transmissíveis, em especial das doenças cardíacas, o reconhecimento dos padrões eletrocardiográficos anormais e das modificações que o eletrocardiograma pode apresentar com a evolução das doenças, passou a ser uma parte essencial da atenção básica, da atenção primária ao paciente nos mais diferentes locais do país. Desse modo, o eletro tem uma aplicação ampla, não se restringe a uma especialidade ou uma doença, mas é uma ferramenta de diagnóstico de uso amplo, extremamente útil. Assim, nós podemos utilizar a eletrocardiografia para uma série de condições. Algumas condições da cardiologia elas são definidas pelo eletrocardiograma. Você não pode pensar numa arritmia cardíaca sem pensar no padrão eletrocardiográfico que ela adquire. Não existe arritmias apenas pelo exame clínico ou por exames de imagem. As arritmias são definidas pelo eletrocardiograma. Também pela sua rapidez, pela sua fácil disponibilidade, o eletrocardiograma é o método básico para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Não existe conduta para o infarto agudo sem
pensar no padrão eletrocardiográfico, a existência do supradesenvelamento ou não, ou de outras alterações importantes que podem acontecer. Além dessas doenças, dos quais o eletrocardiograma é absolutamente essencial, ele é importante também nas outras condições, para o reconhecimento de acometimento cardíaco na cardiopatia hipertensiva, ou no nosso meio, como é muito importante, para o reconhecimento do aparecimento da cardiopatia chagásica. É o aparecimento de uma alteração eletrocardiográfica típica que define o aparecimento da cardiopatia chagásica na história natural da doença de Chagas. A partir desse conhecimento todo da eletrocardiografia, em especial dos estudos epidemiológicos que começaram a ser realizados a partir do pós-guerra, que nós conseguimos entender o valor do eletro não apenas no diagnóstico das doenças cardíacas, mas na avaliação do prognóstico. Pessoas que têm certas alterações eletrocardiográficas vão ter o risco aumentado de ter certos eventos cardíacos, como infarto, morte súbita, do que pessoas que não têm essas mesmas alterações. Essa capacidade do ECG de participar da definição do prognóstico, ele também está relacionado à utilidade que ele pode ter no tratamento. À medida que nós tratamos o paciente tem um bloqueio atrioventricular, a gente implanta um marca-passo, o eletro passa a ser um exame necessário para o acompanhamento terapêutico. Dessa forma, vocês podem perceber que o eletrocardiograma ele se inseriu dentro da prática clínica, seja da prática médica, seja da prática em saúde, de uma forma extremamente próxima, extremamente vinculada a todas as nossas atividades como profissionais de saúde. E o que é um eletrocardiograma de 12 derivações? Na verdade, o eletro de 12 derivações é uma oportunidade que nós temos de conhecer o fenômeno da atividade elétrica cardíaca de diferentes pontos. Quando nós temos apenas um ponto de visão, a gente fica um pouco igual os sábios da lenda indiana, dos sábios e o elefante, né? Cada um foi cegado, né? Com uma venda, né? E teve que falar para um sultão, príncipe, rei, né? Que o que ele estava palpando, cada um pegando uma parte do elefante e cada um fazendo uma ideia de o que seria aquele todo, né? Mas eles só conseguiam pegar a tromba, ou o rabo, ou o tronco. Então, na verdade, nenhum deles conseguia ter uma ideia com clareza de qual objeto estava ali. Nós estamos frente à mesma situação. O coração é um órgão tridimensional, complexo, e à medida que nós temos apenas uma derivação, nós vemos apenas uma parte desse processo que está ocorrendo. Quando nós temos as 12 derivações, nós temos derivações que nos trazem informações de pontos diferentes e nós podemos efetivamente fazer o diagnóstico das condições cardíacas subjacentes. Assim, nós temos uma primeira derivação, que nós chamamos de D1, que mostra a diferença de potencial elétrico entre o braço esquerdo e o braço direito. D2 mostra a diferença entre o membro inferior esquerdo e o membro superior direito. D3 entre o membro inferior esquerdo e o membro superior esquerdo. Essas três derivações elas são ortogonais entre si e elas formam um triângulo equilátero. Mas nós temos mais outras três derivações que dão informações semelhantes. O AVR traz a informação do membro superior direito em relação ao centro do corpo, o AVL do membro superior esquerdo em relação ao centro do corpo e o AVF do membro inferior esquerdo em relação ao centro do corpo. Essas 6 derivações são chamadas derivações do plano frontal e elas nos dão uma ideia dos fenômenos cardíacos nesse plano, se acontece para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Mas nós temos também mais 6 derivações do plano horizontal, que são colocadas no pré-córdio em espaços intercostais que vão do quarto espaço intercostal à direita do externo à linha hemiclavicular à esquerda. Essas 6 derivações próximas do coração nos dão informações de outro ponto de observação e nos permitem entender um pouco o fenômeno cardíaco, então, por um outro plano. Todas essas ondas e intervalos do eletrocardiograma são registrados em papel muito específico, papel eletrocardiográfico, um papel milimetrado em que no eixo X nós temos o tempo e no Y a gente tem a magnitude da atividade elétrica. Assim, cada milímetro no eixo horizontal ele vale 40 milissegundos ou 0,04 segundos. E cada milímetro no eixo
vertical de 0,1 milivolts, de uma forma que nós conseguimos quantificar a atividade elétrica no tempo e também na sua magnitude e nas 12 derivações. Isso nos dá uma ideia espacial do fenômeno elétrico cardíaco. Todas essas deflexões elas podem ser resumidas em algumas ondas e intervalos ao eletrocardiograma. É preciso ficar claro que as ondas básicas do eletrocardiograma incluem a onda P, que mostra o início da atividade elétrica cardíaca, a despolarização dos átrios, o complexo QRS, que mostra a despolarização dos ventrículos, e a onda T, que mostra a repolarização dos ventrículos. Essas ondas elas se repetem a cada batimento cardíaco, e a mensuração da sua duração, da sua amplitude, dos padrões existentes, podem nos dar informações sobre as condições cardíacas subjacentes. Esta é apenas uma introdução do que é a eletrocardiografia. Nosso objetivo é que, ao final desse curso como um todo, vocês sejam capazes de registrar o eletrocardiograma, transmitir o eletrocardiograma, reconhecer alterações de maior gravidade que exigem que um profissional mais experiente esteja presente e também, a partir da sua curiosidade, do seu interesse de saber mais, através de leituras complementares, consigam saber um pouco mais sobre esse fantástico método, extremamente útil, extremamente simples por um aspecto, complexo por outro, mas disponível em quase todos os locais em que médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde atuam. Obrigado.